Os Estados Unidos da América são, sem sombra de dúvidas, a única superpotência do mundo na atualidade. Por mais que outros países tentem bater de frente, a ordem mundial é controlada pelos americanos. Mas todo esse domínio e controle do mundo pode estar prestes a mudar, e uma nova ordem mundial irá surgir a partir disso. Quer descobrir o que é essa nova ordem mundial? Então, vem comigo! A nova ordem mundial, para muitas pessoas, principalmente após o surgimento da internet, é uma teoria da conspiração, que envolve elementos misteriosos, corrupção, poderosos por trás das sombras e toda uma sociedade secreta, como por exemplo os Illuminatis. Mas a nova ordem mundial por si só não é uma teoria da conspiração, é uma forma de dividir o mundo e quem o controla. Ordem pode ser entendido como posição, ou seja, a posição na hierarquia de quem comanda o mundo. Atualmente nós temos somente os Estados Unidos como uma plena superpotência, mas ao longo da história da humanidade, vários países foram potências marcantes. Desde que o mundo é mundo, existiram nações temíveis e com vasta área de influência. A Grécia Antiga, com suas cidades autônomas, impregnou o mundo com seu ponto de vista, e até hoje a humanidade tem influência dos gregos antigos na sociedade. O Império Macedônico, sob o comando de Alexandre o Grande, redefiniu os tamanhos que um império poderia alcançar, estendendo-se pela Europa, África e Ásia. Depois veio Roma, como república e depois como o império mais conhecido da história. O mundo hoje herdou muita coisa da vida romana, inclusive nossa própria língua. O português é derivado do latim, o idioma praticado em Roma e que foi propagado por dezenas de países. Depois de Roma, o mundo experimentou uma divisão de poderes, sem que grandes nações e impérios fossem formados. Nessa hora, ocorreu a ascensão da Igreja Católica, e então sua visão de mundo transformou e dominou a Europa, parte da África e depois, no futuro, influenciaria todas as Américas. Desde o campo econômico, moral, cultural e religioso, toda a nossa vida atual é fortemente influenciada pelos séculos em que a Igreja se tornou o centro do mundo. Depois da Igreja Católica, vieram os países da forma como conhecemos hoje, e Portugal e Espanha se tornaram grandes. Esses dois colonizaram toda a América do Sul, Central e as ilhas do Caribe, e eu acho que nem preciso dizer como eles nos influenciaram. O período dos descobrimentos foi o pontapé inicial para esse mundo totalmente globalizado que existe hoje. Isso começou por causa dos portugueses e espanhóis. Na América do Norte, podemos ver o início da influência dos ingleses, que depois viriam a se tornar a única superpotência do mundo, sob a forma do Império Britânico. O Império Britânico foi o maior império em extensão territorial que a humanidade viu, atingindo mais de 33 milhões de quilômetros quadrados sob seu domínio. Então chegou o século XX, o século que mudou para sempre a humanidade. Em 100 anos, absolutamente tudo mudou e para sempre. Com a Primeira Guerra Mundial, várias potências entraram em conflito e todas, mesmo as vencedoras, terminaram devastadas, exceto uma, os Estados Unidos da América. Assim, os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra como a maior economia mundial e com prosperidade infinita. Afinal, o país não teve combates em seu território. 2 décadas depois, veio a Segunda Guerra Mundial e o mundo se viu prestes a ter uma nova ordem mundial completamente diferente, porque eram Alemanha nazista, Itália fascista e o Império do Japão de um lado e os Estados Unidos, a Inglaterra, França e a União Soviética do outro. O vencedor ditaria os rumos do mundo, como aconteceu. Então, pelo restante do século, após a Segunda Guerra, veio a Guerra Fria, e os Estados Unidos e a União Soviética disputaram quem possuía o melhor modelo, o capitalismo ou o comunismo. Lutaram em corridas espaciais, culturais, diplomáticas e até esportivas, mas nenhum tiro foi disparado. Por fim, os Estados Unidos venceram e são a ordem mundial até hoje. Porém, mais de 30 anos após o fim da União Soviética, esse reinado dos Estados Unidos pode estar acabando, porque China, Rússia e grandes bilionários podem estar prontos para dividir com os americanos a nova ordem mundial. E quem disse isso foi ninguém menos que o braço direito de Vladimir Putin, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Ele disse em uma visita à China, em março, que o mundo em breve seria multipolar, ou seja, com vários países como superpotência, e assim surgiria a nova ordem mundial. E não se engane, a nova ordem não é composta somente por países.
existem outros atores em toda essa história. Antes de falarmos nesses outros atores, deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa nova ordem mundial e se os Estados Unidos realmente deixará de ser a única superpotência do mundo. Eu leio vários comentários em todos os vídeos e gosto bastante dessa interação com vocês. Agora vamos falar dos outros membros da nova ordem. Grandes empresas e bilionários têm participação nisso. Cada vez mais, as multinacionais asseguram poder no mundo. O Google é a maior biblioteca de toda a humanidade, armazenando o máximo de conhecimento que o ser humano já produziu, e com o bônus de saber todas as vontades da humanidade atual. O Facebook é dono de redes sociais que absorvem diariamente dados dos usuários, em uma máquina impressionante de fazer dinheiro. Apple, Microsoft e tantas outras têm em seus softwares e produtos uma forma de ditar os gostos e tendências da sociedade, o que lhes garante dinheiro e influência. Elon Musk, com a Tesla e a SpaceX, almeja conquistar o espaço, transformar o mundo em um lugar sustentável e até mesmo curar doenças incuráveis apenas com um chip na cabeça das pessoas. Empresas e bilionários que também investem em criptomoedas em uma forma de desbancar o monopólio dos governos na produção de dinheiro. Dessa forma, o dólar americano, por exemplo, não poderia ser mais usado como uma arma contra rivais, como é usado hoje em dia, inclusive agora contra a Rússia. Ora, e quem seriam essas novas potências? Só Estados Unidos, Rússia e China? Não, seriam vários países relevantes, segundo o ministro russo Lavrov. A Índia, o segundo país mais populoso do mundo, teria voz ativa nessa nova ordem, apesar de suas ligações com o Ocidente, especialmente com o Reino Unido, que colonizou a Índia. A África do Sul, um país em desenvolvimento e que despontaria como uma grande representante do continente africano. E o Brasil? Sim, isso que você ouviu. Para a Rússia, o Brasil tem plena capacidade de ter sua voz ouvida no mundo, inclusive apoiando a entrada do Brasil no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Essa visão russa vem muito da neutralidade histórica do Brasil, que mantém boas relações com todo o mundo. O fato do Brasil não sancionar a invasão da Ucrânia e a nossa capacidade produtiva, especialmente na questão de alimentos, já que o Brasil é o quarto maior exportador de comida do planeta. Somado a isso, o Brasil já é, pelo menos na América do Sul, uma voz influente, já que nossos vizinhos ainda não conseguiram atingir a força econômica do Brasil. Curiosamente, esses países citados, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, formam uma aliança há alguns anos, os BRICS. O BRICS foi formado para ser um grupo de países com economias emergentes, e a Rússia está recorrendo a esse grupo para não ficar totalmente isolado do mundo, por conta das sanções ocidentais à invasão do território ucraniano. Esses países carregam, principalmente, como característica, uma forte liderança regional e também serem países produtores e exportadores de produtos básicos para a economia mundial, como soja, grãos, trigo e até petróleo. Além disso, a população somada dos países do BRICS corresponde a 50% de toda a população mundial, além de Rússia, Brasil e China serem 3 dos 5 maiores países em extensão territorial do planeta. A definição de superpotência não pode e nem se restringe à força econômica ou militar, educação da população, nível de desenvolvimento humano, infraestrutura interna, inovação e investimento em tecnologia, moeda forte, produção cultural e a influência em outros países. Todos esses fatores contribuem para a formação de uma superpotência, e é por isso que atualmente os Estados Unidos são a única superpotência mundial. Mesmo com o dólar em um processo de enfraquecimento e a economia americana enfrentando uma crise, os americanos ainda ditam o pensamento do mundo. Bilhões de pessoas consomem diariamente aspectos da vida americana, como por exemplo filmes, séries, músicas, tendências de moda e até visões políticas que são originárias dos Estados Unidos. Mas afinal, China e Rússia são capazes de desbancar os Estados Unidos? A resposta é difícil de saber. A China caminha a passos largos para se tornar a maior economia do planeta, além de possuir uma ampla capacidade produtiva e sua moeda, o yuan, ser cada vez mais utilizada no mundo. Apesar disso, não se sabe muito bem qual a capacidade militar chinesa, se é no mínimo superior à Rússia ou comparável à dos Estados Unidos. Os chineses também enfrentam dificuldades com possíveis formações de bolhas econômicas, como a imobiliária, que a qualquer momento pode estourar e gerar uma onda inflacionária aliada à recessão do próprio país por todo o mundo. Além disso, a China não faz frente à influência americana pelo mundo em áreas fora da política,
o que dificulta sua ascensão ao posto de grande líder do mundo. Por sua vez, a Rússia praticamente não tem chances em se tornar uma grande superpotência, como chegou a ser na época da União Soviética, já que o país deve em breve entrar em recessão econômica, já está em crise inflacionária e tem problemas militares a resolver. Tudo isso pode ser somado à crescente raiva que europeus e americanos sentem da Rússia, o que pode dificultar a volta da Rússia ao comércio com todos os países. Será que o Brasil conseguirá finalmente alcançar destaque no cenário global e atingir a capacidade que todos sabem que temos de ser uma grande potência? É importante saber qual será a influência das multinacionais e dos bilionários no novo mundo, dado que o mundo é cada vez mais dependente de suas tecnologias. Afinal, até mesmo uma pessoa quer conquistar o espaço sideral, enquanto antes isso só era possível para países. A questão não é mais se teremos uma nova ordem mundial, mas quando. Sempre que a ordem mundial foi mudada, ela ocorreu após uma crise. E você sabia que Elon Musk alertou que uma grave crise econômica está vindo por causa da Rússia? Não? Então clica no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto tudo dessa história. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!